Olá! Oi, professora, tudo bem? Oi, oi. Sabe o que eu esqueci de fazer? De avisar meus grupos que a gente está entrando agora. Então, ó, vai falando aí que eu vou fazendo isso, tá bom? Tá bom, professora? Gente, hoje é a live com a professora Cristina Antoniades, né? Nós vamos conversar sobre a dança do ventre essencial, sobre a aposentadoria da professora, sobre os planos para o futuro e as suas últimas turmas dos seus últimos cursos. Vai ser uma dança do ventre bem. Uma dança do ventre, não, perdão, uma live sobre dança do ventre bem interessante. Oi, gente, oi quem tá entrando. Tô só aqui fazendo os ajustes técnicos na live. Tá tudo bem aí? Saludos desde Chile. Saludos, Olga. Buenas noches. Tá dando para me ouvir bem, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é live, é tudo ao vivo, então é tudo no improviso. Mamuinha. Voltei. Boa noite, boa noite, boa noite. Voltei aqui, pronto, já avisei lá a galera. Vamos ver se o pessoal entra, né? Como que o pessoal Vamos vai? deixar o pessoal vir entrando. Sim. Bom, conduz aí, eu sou a entrevistada. Professora, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite para a gente fazer essa live. Eu adoro fazer essas lives com você. Eu lhe acho muito culta, muito inteligente e muito generosa em compartilhar o seu conhecimento, né? E aquela questão, conhecimento é uma coisa assim que ninguém tira da gente, né, quando a gente conquista. E aí, hoje nós vamos conversar. Eu gostaria de fazer algumas perguntas também sobre a dança do ventre essencial, sobre a sua aposentadoria, como vão ficar esses planos para o futuro, e sobre como conquistar também, né, sobre a dança do ventre, essa dança do ventre essencial, que por não ser da nossa cultura, a gente não conhece os códigos, né? Não nasceu com a gente isso, né? A gente procura aprender para fazer uma leitura melhor do que é essa arte. Mas, primeiramente, boa noite, seja muito bem-vinda. E como você está? Boa noite, gente. Boa noite. Tá... Espero que esteja dando para me ouvir bem, né? Que esteja tudo certinho aí. É, faz tempo que eu não faço live, então às vezes a gente perde um pouco a prática. Aqui tá um pouco de calor e eu tô na menopausa, então vocês, gente, não reparem. Às vezes o som fica meio ruim por conta do ventilador que tá aqui em cima, então às vezes dá um pouquinho de eco. Ô, oh, Mardi, minha linda, Luninha, linda, saudade de você. Enfim. E tô bem, né? Tô aí fazendo os preparativos, tô trabalhando super esses últimos dias, né, para fazer para que o material da imersão fique muito legal, né? Eu gosto sempre de dar bastante conteúdo nas imersões, mesmo que seja gratuito. Eu não gosto de miguelar, né? Uma vez me falaram assim: "Ai, Cris, você entrega muito". Aí eu falei: "Não, eu não entrego muito não, vocês é que tem pouco". É verdade. Porque, gente, o que eu entrego na imersão é assim, é o que é o base, a base, né? Para se ter um conhecimento histórico, cultural, musical, né? E aí nos cursos a gente aprofunda tudo isso, né? Então, eu gosto muito de nivelar por cima, sabe? Né? A pessoa fala, ah, Cris, como você é generosa, você dá muito conteúdo gratuito e tal. Não, é porque eu gosto de nivelar por cima,
né? Eu gosto que assim, a internet veio para isso, para a gente compartilhar coisas, né, de forma amorosa, não com ódio no coração, isso me irrita um pouco. É, mas eu acho que assim, né, tem tanta coisa para a gente explorar. Eu acho que se todo mundo partir, né, desse mesmo ponto, a gente vai ter uma dança mais interessante, né? É verdade, com certeza é verdade. Então, vamos falar sobre essa imersão da dança do ventre essencial. O que está esperando para a gente nessa aula gratuita que eu já divulguei para as minhas amigas aí, dizendo, gente, bora aproveitar que a professora vai se aposentar. Sim, na verdade não é uma aula só, não, é uma semana inteira. Eu vou compartilhar uma aula gravada no sábado, inclusive estava atualizando essa aula hoje e editando. No sábado eu vou compartilhar, deixa eu até pegar aqui o cronograma para eu não falar bobagem, porque aí eu passo direitinho as datas, horários e certinhos, né? Então, a primeira aula eu vou dar uma introdução, né, sobre conceitos básicos, históricos da dança do ventre, então a origem, né, todo aquele mito, que a dança do ventre veio do ritual das antigas egípcias, sacerdotisas, blá blá blá, então vou dar uma boa desmistificada nisso, né, um choquezinho aí de realidade pra galera, né, nomear algumas coisas e, enfim, né, colocar as pessoas mais ali nessa questão da dança do ventre como um reflexo de uma dança de tradição, né? Então, nessa primeira aula que eu vou estar compartilhando, eu vou estar contextualizando isso. E aí, isso vai ser no sábado, nos meus grupos de estudos. Então, eu tenho os grupos de estudos, né? São vários, tá, gente? Porque é muita gente, então não dá para deixar um só, senão fica muita gente num grupo só. Então eu tenho 4 ou 5 grupos contando com outro que eu também divulgo coisa. Então são 5 grupos, né? Se você tá em um, você tá recebendo em todos, tá? Porque tem gente também que entra num, entra no outro, entra no outro, entra no outro. Não precisa, tá? Se você tá num, é o mesmo conteúdo do 2, do 3, do 4, do 5, tá? Né? Então, quem já tá no grupo, fica lá, aguarda. Quem não tá, vai na minha bio, depois que terminar a live, né? Vai no meu link, no meu perfil, que aí tem, acessa lá os linkzinhos, né? Que aí tem o caminho para entrar. E é gratuito, tá, gente? O grupo de estudo é gratuito. Não é grátis, não tem custo, a imersão é sem custo, né? É um módulo preparatório, um módulo introdutório, né, desses outros cursos. Mas, enfim, voltando aqui. Então, no sábado vai ter essa aula gravada, tá? Aí eu vou dar o domingo de relax pra galera, né? E aí na segunda tem live, que a gente vai falar sobre conceitos, mais adentrar um pouco mais na questão da dança, na tradição, e também fazer uma boa introdução da musicalidade, dos conceitos da música oriental, que são importantíssimos. Na quarta-feira, a aula vai ser só sobre musicalidade, sobre música oriental, características, ritmos e etc. E na quinta, a gente fala um pouco sobre os estilos, né, da dança, de música, e a dança na atualidade. E eu faço a abertura das inscrições para o curso Dança do Ventre Essencial, que é um curso para iniciante, né? Que é para quem quer do comecinho até intermediário, e o especialização em dança oriental, que aí também já é avançado para frente, para quem quer se profissionalizar ou se especializar. Ambos os cursos juntos compõem um estudo completo da dança oriental. Que coisa maravilhosa! Um curso muito bem estruturado, muito bem pensado, muito completo, muito robusto para quem realmente quer ir além na dança do ventre, né? Aprender mais sobre a cultura, a música. Deixa eu só te interromper um pouquinho, só para dizer que assim, que o conteúdo da imersão ele é basicamente teórico,
Sim. né? Nos cursos a gente tem bastante aula prática, de técnica e tudo mais. Mas o da imersão é basicamente teórico. Mas eu sempre dou umas aulas bônus no fim da imersão, né? Para a gente mexer um pouquinho o corpo, enfim. Porque esse é o roteiro que eu passei, que que já está fechado. Mas eu vou sentindo. Por isso que eu acho importantíssimo as pessoas participarem, estarem juntos, sabe? Nas lives, comentar, falar o que quer, porque, né, eu vou sentindo a demanda das pessoas para ir bolando esses bônus especiais. Enfim, desculpa te interromper. Professora, uma seguidora acabou de perguntar aqui se vai ter certificado. A imersão não. A imersão não tem. A imersão é aberta. Eu não tenho como controlar, né? Se vocês assistiram tudo ou não, se fizeram, se aprenderam ou não. Então a imersão não tem certificado. Mas os cursos têm certificado, sim. Os cursos são parrudos, tá? São muitas horas de hora-aula. E, inclusive, o curso de especialização tem o reconhecimento do Instituto de Cultura Árabe do Brasil, o ICARAB, que é um órgão oficial da cultura árabe no Brasil. Quer entrar na página do ICARAB, é um instituto formal, né, que é vinculado a consulados, embaixadas e etc., né, a Unesco, inclusive, né. Então, assim, é um curso Veja a importância da formação da professora, gente. É uma joia, ela é uma joia viva. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Estou vendo aqui, as aulas ficarão gravadas sim e disponíveis para quem tiver nos grupos, tá? Então, eu faço ao vivo, eu sei que muita gente não tem condição de estar presente ao vivo em todas, enfim. É interessante que esteja para a gente ter essa troca, né? E poder, como é que fala, tirar as dúvidas de vocês, né? Mas fica gravada e disponível até o final da imersão, até o final das inscrições para os cursos, né? Elas ficam disponíveis, depois sai do ar. E é a última vez, tá, gente? É a última, porque eu vou realmente parar, né? Vou parar com a profissão, gente. Parar de dançar, não vou parar nunca, eu danço todo dia em casa, tá? Mas assim, vou parar com a profissão, né? Os folclores, eu tô vendo já aqui, já tô respondendo. Os folclores, eles são abordados minuciosamente no curso de especialização, tá? No curso de especialização tem toda uma parte de folclore, certo? Gente, Bom, o que mais? gente, é um curso bem completo, realmente. Tem a especialização depois, né, que é visando a profissionalização, não é isso, professora? Isso é muito bom. Professora, tem algumas pessoas aqui perguntando, não sei se é o momento de tocar nesse assunto, tá? Vamos respeitar a professora no que ela puder dizer, mas estão perguntando por que a senhora vai se aposentar. Bom, podemos já entrar nesse assunto, gente, né? Que é um bate-papo, né? Sim. E eu acho que é interessante a gente fazer isso de forma espontânea, conforme o pessoal vai demandando. A Flávia Serafim, a Flaviana, foi uma das minhas primeiras alunas, né? De 1998. Quando eu comecei a dar aula especificamente de dança do ventre, em 1998, e ainda me acompanha essa pessoa linda, né? Então, gente, né, as minhas alunas são muito, assim, né, muito fofas e eu tenho muito orgulho, né, da semente que eu planto aí em vocês. Um beijão, Flá. Beijo para você, querida. Gente, é assim, né? Eu acho que muita gente está me conhecendo agora. Eu fiquei bem afastada das redes sociais aí por um tempo, né? Voltei, voltei e desvoltei, assim, mas de forma muito pontual. Eu era bem ativa nas redes e eu dei uma parada, porque o meu marido faleceu em 2024, em maio de 2024, né? Vai fazer 2 anos. Em março de 2024, foi a última turma
que eu abri para esses cursos, né? E o curso de especialização, especificamente. E eu já tinha anunciado que seria a última turma. Por quê? Porque eu já estava assim, né, querendo fazer outras coisas com a dança. E eu com ele, a gente estava com um projeto de viajar ao Brasil com um espetáculo que eu já estava rascunhando, que era o Vozes do Deserto, que é um livro lindo, enfim, que foi escrito pelo tio dele. Meu marido era o Sami Bordocan. Ele era músico libanês, gente. Cantor, alaudista, enfim, né? Uma pessoa, um artista incrível. E muita gente teve aí o privilégio de assisti-lo, né, atuando na peça O Profeta, do Khalil Gibran, que inclusive, né, tem na biblioteca. Depois eu quero saber mais dessa biblioteca, tá? Depois eu quero saber mais, mas vamos por partes, né? E a gente trabalhava muito junto, né? Mexer com música árabe, para mim, é muito dolorido. Porque ele era a encarnação da música árabe. Entendem? Né? O Sami foi para Belém, sim, com a peça Profeta, foi sim, foi no Teatro de Belém. E foi lindo, né? Foi lindo. Acho que tem alguns trechos, se vocês quiserem entrar na página dele, Sami Bordocan, eu não mexo, eu não consigo ainda, tá, gente? Eu tenho muita vontade de fazer homenagens. Eu tenho muito material dele guardado que não foi divulgado, que não foi publicado, que não foi editado, mas eu não consigo ainda ouvi-lo cantar, ver. Eu só consigo, por enquanto, eu só consigo ver foto. E isso, assim, há pouco tempo que eu comecei a conseguir ver foto de uma forma mais saudosa, né, menos doída. Então, gente, para mim é muito difícil continuar com a dança. Inclusive, teve algumas alunas que me mandaram, né, mensagens assim, para eu tirar dúvidas em certas músicas, me enviaram vídeos dançando, por exemplo, como é que fala? Lama Badaia Tatana, que é uma música, é um asha, né, que ele cantava muito. Gente, minha gata tá meio louca. Ela tá miando, correndo de um lado pro outro, por isso que eu tô olhando, sabe? Eu tô meio desconcentrada. Deixa eu concentrar aqui. Desculpa, é que não dá pra fechar a porta porque tá calor. É assim, gente. Pois é. E aí, assim, e eu não consegui assistir o vídeo dela dançando a música, porque essa era uma música que ele cantava muito. Outra aluna também me pediu uma dúvida de algumas músicas do Abdul Halim Hafiz, né? Que ele era assim, no começo da carreira dele, ele era o cover do Abdul Halim, porque ele parecia até fisicamente, né? Luna, o que você tá aprontando? Gente, daqui a pouco eu vou ter que ir lá dar uma olhada. Ah, tá. É a máquina que tá jorrando água e ela ficou meio louca. Eu acho que é isso, enfim. E aí, o que acontece, gente? Eu não consigo dar esse auxílio, porque eu não consigo ouvir, eu não consigo, né, me entregar. E para eu fazer um trabalho pela metade, eu prefiro não fazer. Aliado a isso, gente, né? Porque eu levo assim a coisa da musicalidade, a coisa a questão da cultural da dança, né? Eu levo isso muito a sério. E aí, assim, tudo me faz lembrá-lo, né? É doído. Então, eu já estava num processo de fazer outras coisas com a dança, né? E essa chacoalhada, né, que a vida me deu, acabou impulsionando. E eu, assim, tenho outras vontades na vida, né? Então, eu tenho vontade de fazer outras coisas. Eu, como eu já disse de outras vezes, quero conhecer o Brasil, quero conhecer cada cantinho desse país, porque, assim, eu sou uma brasileira grega, que eu não conheço quase nada do país que eu vivo, né? Porque eu cresci numa comunidade fechadinha, né?
Então, tudo foi muito sempre em torno da cultura helênica, da cultura árabe depois, porque ele também era libanês de pai, mãe, de tudo, né? E aí, assim, e ficar no universo da dança do ventre também me deixou limitada nesse mundo oriental. E eu quero explorar mais o Brasil, quero conhecer as danças brasileiras, quero conhecer a música brasileira, quero pintar, né, que é um hobby que eu sempre quis, eu gosto de desenhar, sempre gostei de desenhar, quero pintar. Eu já tenho 51, né, gente? Vou partir para 52 e eu tô na dança. Eu danço desde os meus 7 anos de idade que eu participo de grupos folclóricos gregos e depois grupo de DAB e dança do ventre. São muitos anos nessa, né? Eu acho que a vida está me chamando para outras coisas. Isso não quer dizer que eu não vou parar, que eu vou, ai, nossa, não, todo o conhecimento que eu tenho, joguei fora, né? E acabou. Não, né? Não, isso não quer dizer isso, não quer dizer que eu não comente mais coisas, mas eu não vou mais querer ter essa responsabilidade por isso que eu estou encerrando todos os cursos, porque é algo que exige, que demanda que eu esteja presente. E eu não vou vender um curso sem poder dar um auxílio, sem poder dar uma manutenção, uma atualização, tirar dúvidas, né? Não seria honesto da minha parte. Ai, o carimbó, sim, quero, muito! Carimbó, a gente adora carimbó, professora. Vou. Não, Belém tá na minha lista. O meu próximo, eu fui para o sul da Bahia, né? Agora em fevereiro, fui para Ilhéus e Itacaré. E realmente a situação lá deu até uma bombada aí na internet. Um dia qualquer a gente pode falar sobre a situação de Itacaré, como é que está, né? A questão do turismo israelense lá. O Brasil é tão rico, exato. E eu tive, assim, nossa, eu fiquei muito feliz de ver o povo baiano ali na capoeira, no samba baiano. Foi uma imersão muito gostosa. E o meu próximo destino agora que eu estou, né, porque né, a pessoa não nasceu herdeira, então, né, a coisa tem que ser devagar. Meu próximo destino é Manaus, eu quero conhecer o Rio Amazonas, né? Então, esse é o meu próximo. Mas Belém tá na lista, tá na lista. Eu quero muito receber aqui em Belém. Quero que a professora conheça o Teatro da Paz, que é belíssimo, que eu acho que foi lá que o seu marido se apresentou com o profeta. É lindo o Teatro da Paz, parece que a gente volta no tempo quando entra lá. E, professora, eu lhe entendo, porque nós, às vezes, as pessoas que estão aqui na comunidade, eles não compreendem ainda que eles são artistas, mesmo que amadores, mas são artistas. E o coração de um artista, ele é multidimensional. Nós somos mais que uma coisa. E a vida tem seus ciclos, né? E as suas duras provações. E nos empurra para uma outra etapa. Então, eu lhe entendo sim, professora. Porque eu acho que isso também faz parte do coração do artista. Ser um pouco errante, viajante, e beber de mais de uma fonte do conhecimento, né? Conhecer outras culturas, outras danças. Mas eu sinto assim que Deus ainda tem muitos planos para a senhora, sabe? Ainda tem coisas aí para apresentar para a gente. Ai, senhora, realmente, eu sou uma senhora que eu não me vejo uma senhora, mas eu sou mesmo. Senhora, é você, entendeu? Eu chamo de senhora porque eu respeito que eu tenho pelos professores. Eu não consigo chamar de tu. Aí eu chamo de senhora por isso, pelo respeito. Mas você é jovem, você é linda, você tem 50 anos, gente. 51. 51. Sim, e é por isso que eu quero aproveitar enquanto ainda tenho energia para fazer outras coisas, né? Afinal, são mais de 30 anos na dança oriental, né? Então, assim, gostou do senhora? São mais de 30 anos na dança oriental. E a vida, né? Tem tantas outras coisas para a gente conhecer, né? Para a gente fazer, para a gente descobrir. Então, eu quero me permitir isso. Eu quero me permitir isso. Para eu me permitir isso, eu não posso estar amarrada
com cursos, com aulas, com projetos. Isso não quer dizer que eu não possa dar uma aula esporádica, vez ou outra, vocês me chamarem para um workshop em Belém, né? Enfim, né? Isso não significa, né, que eu não possa fazer uma dança de vez em quando, mas eu não quero mais ter essa responsabilidade como profissão, porque eu sinto a vida me chamando para algo mais, Sim. algo maior, né? É verdade, professora. Em relação a... Isso que você está falando de viajar e tal, me lembrou do Khalil Gibran, que ele fala que tem um livro, né, O Errante, né, O Viajante, que tem o conto da dançarina. Tudo isso eu descobri porque eu fui atrás de dicas suas que eu achei lá no YouTube sobre livros de dança do ventre, já para colocar no projeto da biblioteca. Então, o Khalil Gibran foi uma indicação sua, por isso que eu coloquei aquele recorte. O conto da bailarina que está no livro Errante, que a gente conseguiu também, não exatamente o livro Errante, mas um conjunto de vários contos dele, que está na biblioteca. Isso que é material gratuito, é material que está doado também por outras pessoas, não tem material particular lá, jamais de professor, é só material que tem domínio público na internet já amplamente divulgado. Para a gente estudar e se inspirar, professora, porque como você disse, e o Khalil Gibran, ele tem a filosofia, ele tem o olhar da cultura árabe, né? Eu vi que o seu marido fez a peça do Profeta, eu fiquei encantada com os trechinhos que eu achei, porque eu fui lá no Instagram, eu olhei tudo. Eu sou muito bisbilhoteira, professora, quando eu sou apaixonada assim, por uma coisa, eu vou muito atrás de mais informação daquilo. E eu amei. E eu também amei muito, porque, para quem não sabe, e a gente também não tem só uma biblioteca, a gente tem uma videoteca, 2 videotecas, com cenas do clone, que se eu coloco aqui, os direitos autorais derrubam e dão um bloqueio na página de 8 dias. Então é muito, muito perigoso botar o vídeo puro aqui. E o vídeo está puro lá, com recorte certinho da cena, da música. E tem as cenas que eu consegui 3 quando o Khalil Gibran é citado na novela, uma pelo Tiwali, outra pela Zoraide, outra vez pela Latifa, e essas cenas estão lá. E aí eu conheci Khalil Gibran assim, vendo ele, ouvindo, né, essas cenas na novela, e me apaixonei. Já li, professora, todo o livro, indicação sua. Então, essa generosidade de você indicar, de você mostrar o caminho, de você dizer onde você pode encontrar aquele conhecimento, indicar um livro, isso é maravilhoso, porque isso muda a nossa vida. Isso acrescenta na nossa vida, isso é transformador. Então, eu acho linda a missão de ser professor, e é o que eu digo, em relação ao artista e em relação ao professor. Você só é um grande artista, você só é um grande professor se você for generoso. Se você não tiver um grande coração, você não será grande. Com certeza, porque ser professor, gente, é compartilhar, é ensinar. E mais que isso, sabe, Carol? É a gente poder não competir com o aluno. Querer que o aluno crie asas e voe. Não, né? Não fazer assim com o aluno. O aluno ele tem que ser livre. E para ele ser livre para voar e para criar o próprio trabalho dele, ele precisa ter conhecimento, né? Então, por isso que eu gosto muito, assim, de ensinar, por isso que eu chamo de dança do ventre essencial, porque é uma dança do ventre essência, uma dança do ventre que está conectada com a essência, com a sua cultura, com a sua música, né? Com os movimentos da dança, né? Que originaram essa dança. Porque hoje é uma salada, né? Hoje a gente vê uma coisa assim que eu juro, às vezes eu tô meio afastada. Então, assim, meu algoritmo não mostra quase nada mais de dança do ventre, né? Mostra algumas coisas da página de vocês e às vezes eu tenho que entrar lá para ver, né? Meu algoritmo não tem mostrado muita coisa. E como eu também, né, tô aí buscando outros caminhos, né? Eu entro pouco nas redes sociais, assim, né? Mas às vezes, assim, as pessoas me mandam, sabe? Me mandam vídeos, assim, sabe? Eu tenho muitos amigos, muitos
muitas pessoas do meu convívio íntimo, que são libaneses, que são palestinos, né, que são armênios, que são gregos. E às vezes, vez ou outra, me manda lá, Cris, que é isso? Eu olho, juro. Eu assisto e falo, meu, eu não sei. Sério, assim, tipo, eu não sei o que essa bailarina, o que essa pessoa tá fazendo, pra mim, né? Não é nada para mim isso, né? A não ser que tenha uma contextualização, porque isso é importante, né? Porque às vezes a gente faz fusões, faz danças artísticas que tem um contexto, né? Que tem uma interpretação, mas muitas vezes a gente vê umas danças sendo feitas assim que você fala, não, isso aqui tá muito longe, né? Do que eu aprendi dentro do seio da minha tradição, daquilo que eu aprendi dentro na sala da minha casa com a minha mãe, né? Ela colocando lá a vitrolinha e a gente dançando. Eu vendo as minhas tias dançar. Então, assim, vendo, enfim, e mesmo da dança do ventre cênica, né? Vendo as bailarinas da Golden Age, que são as minhas fontes máximas, inspiradoras, né? E a gente assistindo tudo isso, a gente vendo, fala, gente, tem um abismo daquela dança que era possível, que era feminina, que era gostosa de assistir, que tinha, sim, um tchananã, mas que não era uma coisa assim, como se a gente estivesse sendo bombardeado de movimento, para a dança de hoje, que é uma espetacularização da dança. E com uma energia masculina. E aqui eu não estou falando de gênero, eu estou falando de energia. Né? Né? Que essa coisa assim, muito vou impressionar, vou conquistar, vou fazer. Sem aquela coisa do redondo, do acolher, né? A linguagem, né? Sim. Uma sim. outra linguagem. É uma outra linguagem. Então, quando a gente assiste uma Samia Gamal, né? Uma Kitty Boutsakis, que, enfim, faleceu recentemente, é uma dança que tem técnica, que tem bastante conteúdo, mas é uma dança que envolve, né? Que te hipnotiza, não é uma dança que te agride, assim. Enfim, né? Até falando da Kitty, eu queria fazer uma consideração, eu até queria ter feito uma postagem, acabei não conseguindo. Ela já estava bem velhinha, né? Eu tive uma pesquisa muito legal da vida dela, né? Porque eu consegui um material em grego, que inclusive foi uma aluna minha hacker que conseguiu esse material para mim. E aí eu tive o trabalheira de traduzir, né? Aquilo. E a gente vê como a história de vida dessas bailarinas influenciam nos momentos das danças delas. Né? É muito interessante. Por isso, gente, estudar e o contexto histórico que elas estavam inseridas, né? A Kitty é muito reflexo disso, a Nadia Gamal também, a Naja Fuad também, todas, a Tahia Carioca era uma ativista, então assim, todas elas a gente vê como que o contexto histórico, como a questão cultural, como a história que elas viveram, como todo o meio ambiente à volta influenciou na dança delas e na personalidade da dança delas, porque cada uma tinha, né, uma personalidade diferente. Ao contrário do que a gente vê hoje, que é tudo igual. Né? A gente vê tudo igual. Parece que eu falo, saiu de uma linha de fábrica, né? As bailarinas, sai tudo igualzinha, faz os mesmos movimentos, nas mesmas horas, nas mesmas coisas, porque tudo aplicação de fórmula, porque não entendeu. Não entendeu a musicalidade, não entendeu o contexto daquilo, não entendeu como é que é a dança oriental na sua essência. Por isso que eu chamo de dança. Tudo isso para falar por que eu chamo de dança do ventre essencial, que é para diferenciar, né? Para diferenciar.
Nossa, muito interessante esse ponto de vista. A gente poderia escrever um livro só desse assunto. Com certeza. Quem quiser escrever, eu falo, eu só falo. Muito interessante. Professora, eu acho assim que. Eu acho não, eu ouvi uma frase uma vez dizendo assim. Perdão, que eu estou saindo de uma gripe. Para você conhecer a arte, você precisa conhecer o artista. Então, quando você fala da vida das bailarinas, como isso reflete no trabalho delas, eu me lembro dessa frase. Eu acho que se encaixa como uma luva, não se encaixa? Eu acho que sim. Com certeza. Com certeza. Bem interessante. Com certeza. O que mais? A professora perguntaram aqui para mim se vai ter folclore, né, no seu curso Dança do Ventre Essencial, nem que seja na extensão, né, na parte, na No de etapa profissional. especialização. No curso de especialização tem a abordagem dos folclores que são relevantes para a construção da dança oriental, né? Então vai ter o Saíde, Dabik, Halij, danças beduínas, Gawazi, o que mais? Ai, agora de cabeça. Não vou lembrar de todos, Said? mas tem. Oi? Said? Saíde, já falei, Ballad, Bala. que é tradição, que eu não chamo de. Porque esse termo folclore também ele é meio controverso. Então eu chamo de danças de tradição, né? As danças de tradição elas fazem parte do curso de especialização, é um baita módulo assim e super com teoria, com história, com vídeo local, né? Vídeos que eu garimpava em árabe para conseguir achar, né? Bem completo. Gente, Dança é um ponto de vista, puff, gente. danças palacianas. Danças palacianas, gente. Gente, esse curso é um tesouro, é um baú feito de ouro, que tem joias preciosas dentro. Acho que a gente não pode perder a chance, gente. Não pode perder a chance. E tem a participação do Sami Bordocan, né? As aulas gravadas com ele, né? Compartilhando um conteúdo riquíssimo sobre a música árabe, cantando, tocando, mostrando os instrumentos. O William Bordocan, que é o irmão dele, né? Percussionista, e o Cláudio Cairuz, que toca o canum, né? Tem a participação dos três. E, Isso então, assim, torna ainda mais precioso. mais Isso torna ainda mais precioso, com certeza. curso, gente. Com Porque é uma certeza. coisa que só a professora Cristina tem. É incrível, maravilhoso. Sim. Eu acho que nós devemos fazer, gente. Vamos fazer, vamos aproveitar que a professora Cristina está aqui, está abrindo essa última oportunidade. Eu tenho esperança que lá na frente, quem sabe, a senhora, quem sabe, Deus sabe. Acho que não, querida. É muito difícil. Porque é o que eu falei, assim, os ventos estão soprando para outros mares. Tá amando o curso, a Lê do curso de especialização. O curso é bem completo. E assim, os acessos aos cursos. Agora, assim, o que eu queria que todos que estão assistindo participassem é da imersão. Porque a imersão não tem custo, gente. A imersão não tem custo, é totalmente online, vai ficar disponível aí para vocês por uma semana, mais ou menos, para que vocês assistam às aulas. É uma oportunidade de vocês tirarem dúvidas, de vocês conhecerem a minha didática, né, de conhecerem mais a fundo o meu trabalho e ter um conteúdo, né? Eu vi um comentário aí, nossa, que riqueza o conteúdo dessa live. Então, a imersão vai ter uma coisa bem assim, com apostila, com apostila não, com slide, com materiais adicionais, enfim, um conteúdo que vocês assim vão poder guardar aí para a vida. E quem puder, né, tá fazendo os cursos depois, também, né, é riquíssimo. Porque, como eu falei, a imersão é um módulo introdutório. E os cursos são vitalícios, né? O acesso dos cursos é vitalício. Então,
eu fico disponível aí até o final do ano para dúvidas, para estar junto. E, né, por isso que aí eu encerro tudo isso daqui a um ano, assim, né? Encerro essa parte, apesar de que, assim, eu não vou largar as meninas dos grupos, assim, isso podem ter certeza que eu não vou largar, elas sabem disso, mas não vou estar abrindo mais turmas porque eu não vou dar conta mais das demandas, né? E nem quero, porque é o que eu falei, quero partir, quero estar livre, quero voar. Eu sou sagitariana, gente. A sagitariana com ascendente em aquário. A pessoa é do mundo, eu preciso ir para o mundo. O mundo está me chamando. Né? Então, mais do que nunca, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, que ela não vai se repetir. Não, não. O Né? que Tá. mais? Alguém tem dúvida? Alguém quer comentar? Alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém perguntou alguma coisa? Tem mais alguma pergunta, Carol? Muitos elogios e muitos agradecimentos. Que Muito, bom. muito obrigada por estar confiando aqui no nosso espaço, para estar compartilhando a informação sobre o seu curso, para a gente fazer essa live gostosa, esse bate-papo muito legal sobre essa visão, né, para a dança do ventre, esse aprofundamento nos estudos da essência da dança do ventre raiz, da conscientização que a gente tem leituras diferentes da dança do ventre, do que realmente seria a essência da dança raiz. É importante a gente saber, até para a gente escolher por onde a gente realmente quer ir, ou por onde a gente já está indo. E eu acho isso, assim, lindíssimo. Esse trabalho eu acho lindo. Esse Eu queria só conhecimento. falar uma coisinha sobre o Gibran. É, Você falou, né, que teve acesso ao Khalil Gibran, né, por uma indicação minha, né? E assim, gente, eu super indico toda a bibliografia dele. E aí é uma coisa interessante, porque assim, muitas meninas me perguntam, né? Ai, Cris, dá uma referência pra gente para estudar, né? Dança, para dança do ventre, pra gente ler, pra gente sei o quê. Gente, não é uma referência, não são referências específicas, né? Não é um livro assim, o livro da dança oriental, o livro da dança do ventre. Não tem isso, tá, gente? O que tem são livros da literatura oriental ou de autores que falam sobre isso, que vocês podem imergir nesse universo e entender nas entrelinhas como é o comportamento da cultura oriental. Né? Então, assim, eu indico a bibliografia do Gibran. Teve uma vez uma moça que me perguntou a questão do véu, né? Porque eu tinha falado que a origem do véu é muito antiga, que a gente tem, assim, esculturas helênicas, né? Lá da antiguidade clássica de bailarinas com véu. É só vocês pesquisarem, gente. Coloca lá no Google Imagens. Esculturas da Grécia Antiga ou helênicas de dançarinas, e vai ter um monte, né? E aí eu relatei algumas coisas, e a moça, não, mas eu quero fontes. Eu falei, gente, mas as esculturas são fontes, né? Não, mas eu quero fonte. Aí eu falei assim, bom, você pode ler a Ilíada de Homero. Lá tem, dentro da Ilíada de Homero, que é um calhamaço desse tamanho, né? Tem citações de ritos, né? Como é que fala? De rituais que eram feitos nos templos tal, e que tinha o véu como elemento. Mas não vai ter uma descrição de como era a dança. Entendem? Então, assim, precisa abrir o cabeção, né? Precisa abrir o cabeção, entender que a dança, ela não é só movimento, ela não é só técnica. E que a gente precisa absorver um pouco de tudo, né? Estudar um pouco de tudo, de literatura, de história, de música, né? Para poder ter como é que fala? Um conhecimento, né, mais sólido e poder emergir, né, nessa cultura, porque a gente está distante. E aproveitar, gente, porque a gente tem a maior colônia árabe do mundo.
Tá, gente? Aqui tem mais libanês do que no Líbano. Brasil tem mais libanês do que no Líbano. Então, gente, dá uma fuçada nisso na cidade de vocês. Onde que tem lá os tiozinhos, onde tem os restaurantes, onde tem as lojinhas, onde tem, né? Aí olha, percebe como que fala, como o gestual, o comportamento. São coisas que são minuciosas. Às vezes eu vou nas festas da comunidade e eu fico sentada só olhando, só observando o pessoal dançando, só, só observando, sabe? Como que se comporta, qual é a linguagem corporal das pessoas, entende? Então é um estudo muito amplo, não é uma coisa assim fechada. Né? A grande riqueza da dança é exatamente esse aprendizado, exato. É o que eu falo, o que importa, né, não é se chegar lá, é o caminho. Né? A gente chega lá, né, e chega lá no topo da montanha, vê aquela vista linda, maravilhoso isso. Só que o quanto a gente aprendeu no caminhar, o quanto a gente absorveu nessa caminhada. E essa caminhada não pode ser limitada, gente, não pode ser limitada a ficar fazendo movimento de quadril. Senão, a hora que você for fazer um básico egípcio, a hora que você for fazer um movimento de quadril, ele vai ser vazio de conteúdo. E é isso que diferencia uma bailarina que mexe, né? Porque todo mundo sabe fazer toda pessoa com uma boa técnica de corpo sabe fazer um básico egípcio bem feito. Mas o que vai diferenciar? É o conteúdo que ele carrega. Né? É isso. Tem sim. Aonde que não tem quase nada? Em Belém? Entende? Da onde que é? O que a Sana me falou, aqui não tem quase nada. De Belém? Imagina a família do meu marido, a família do Sam, tem um monte de gente lá em Belém. Tem lanche aqui. Gente, Manaus. Vocês nunca leram Dois Irmãos? Do Milton Ratum? Não, ainda não li. Vou atrás. Dois Irmãos. Não é Belém, mas é Manaus, né? Norte, tô falando da região norte, que a pessoa fala, região norte não tem. Imagina! Não, tem sim. Não. Tudo é uma questão, gente, de saber. Garimpar. Outro livro, gente, para ler. Dois Irmãos, do Milton Ratum. Aliás, Milton Ratum tem Relatos de um Oriente, que é muito bom, né? É um autor brasileiro de Manaus, né? Manauê, como é que fala? Manauara, né? É assim que fala? Falei certo? Eu acho que é assim que fala. Ele é maravilhoso, ele é árabe, ele é de origem libanesa mesmo, né? E ele é um escritor renomado aqui no Brasil. Então procurem também a literatura dele, do Milton Ratum, que tem bastante coisa. Tem bastante coisa que faz essa fusão Brasil-árabe, sabe? Vamos atrás dele para engordar aí a nossa biblioteca do Oriente. Sim, acho que Dois Irmãos, inclusive, Dois Irmãos é um livro que tem aberto, porque é um livro que é de vestibular. Pois é, eu acho que não vai ser difícil da gente achar, que alguns são bem difíceis da gente achar, outros não. Outros a gente consegue com mais facilidade. Vem aqui. Tá, Yasá falando uma falando com a outra no chat agora. Pois é, professora, olha, eu achei maravilhosa a ideia da imersão, da divulgação aí do seu conhecimento sobre a dança do ventre, a cultura árabe, a filosofia oriental, que tudo se entrelaça aí, a dança é só uma ponta do novelo. E eu acho assim que essa imersão vai ser uma experiência maravilhosa. E os cursos também. Sim. Então, pessoal, link no meu perfil. Chama as amigas da dança, dá uma chacoalhada, fala, gente, é a última vez, é a última oportunidade, não tem custo, não tô concorrendo com ninguém, pelo amor de Deus, gente. Né? Que é uma das coisas assim que me deixa chateada no universo da dança oriental, da dança do ventre. A pessoa ficar polemizando para picuinha de uma, picuinha da outra. Ai, que preguiça disso, gente. Que preguiça, te amo também, sabe? Né? A gente tem que se unir, sabe? Já é uma dança que sofre preconceito.
Nós já somos mulheres numa sociedade onde a gente sofre preconceito, praticando uma dança que sofre preconceito. E a gente ainda vai ficar brigando entre a gente? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que somar. A gente tem que somar. O relatório de um certo Oriente foi inspirado para o filme Retrato. Sim, e o Sam, inclusive, fez a trilha do filme, né? Enfim, gente, então assim, vamos somar, né? Então, por isso que eu falo, coloquem nos grupos de alunas de vocês, de repente vocês peguem, quem é professora, pega material da imersão para debater com as alunas, né? Retrato de um certo Oriente. Eu tenho ele por aqui, ó. Retrato de um certo Oriente. Ai, meu Deus, agora eu não vou achar. Mas estava aqui. Estava aqui. Aqui na minha cara. Ah, aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Esse aqui. Tem o documentário, filme, né? É um filme meio que documental. É bem bonito mesmo. O Profeta, enfim, eu tenho, ó, essa prateleira minha daqui, ó, que tem inclusive, ó, eu que pintei essa aqui. Essa prateleira minha aqui, ó, é só de livros de coisas orientais. Só. Essa, e tem uma parte daquela também em cima, tem o dicionário grego, tem o dicionário árabe, aí tem Nietzsche, que fala da dança, enfim, né? Coisas relacionadas. Tem o Dois Irmãos ali, e aqui é só coisa que não é de dança específica. É isso que eu tô falando, gente. Que não é de dança específico, mas é de mitos, de lendas, de literatura, de história, né? Abre o cabeção. Pois Quanto mais gente, a gente se alimenta, o pessoal fala, ai, não tenho criatividade. Mentira! Mentira! Quanto mais você se alimenta, gente, de conhecimento, mais brota a criatividade. É verdade, gente. É verdade. E sempre generosa. Eu transmito mesmo, porque eu sinto prazer, assim, né, em compartilhar, né? Ai, gente, é isso. A minha tela tá aqui, ó. É uma bailarina sufi. Que linda, professora! Né? Aí aqui tem as cores da... Com a gente umas fotos das suas pinturas. Vou. Olha, tem essa aqui que eu fiz também. Essa aqui. Essa é a última que eu fiz. Não, essa é a penúltima. Que linda! É a óleo, é? É acrílico. Eu não posso com óleo porque eu tenho alergia. O óleo é muito forte. E aqui a minha Grécia brasileira. Aqui é o retrato de quem eu sou. Porque eu fui pintar uma foto que eu tirei quando eu fui para a Grécia, que é essa foto aqui, ó. E aí eu fui fazer a serra atrás e saiu a Serra do Mar, gente. Eu tava ali pintando assim. E aí quando eu vi, eu falei, gente, tem um Brasil na minha Grécia, olha que legal. Tem até aqui, ó, um negocinho, ó, que aí tem na Serra do Mar, mas foi tão inconsciente, né? Quando a gente... É que nem dançar, pintar, né, gente? A gente tem que se soltar, né? Pode ficar presa, né? A gente tem uma referência, né? Na pintura, por exemplo, a foto. É uma referência. Mas, deixa solto, não precisa ser idêntico à foto, né? E aqui foi uma foto que eu tirei da balsa de Bertioga. Só que a foto não tá aqui. A foto tá no celular e agora eu não posso mexer no celular. Enfim, então eu quero voltar, né? Quero pintar mais, quero fazer mais coisas, enfim. Né? É isso. O que mais, gente? O que mais? Obrigada, Cintia, obrigada. É um sonho de criança pintar em tela. O coração é de artista, professora. Não tem como fugir. A gente é o que é, a gente é o que Allah determina a gente a ser. Não tem saída. O professor é um artista mesmo, não tem como. Tão lindo. A gente vê a delicadeza dos seus traços, professor. É a coisa mais linda. Também, eu amo artes visuais. Eu gosto também. Eu gosto. Eu quero também ter tempo para poder me dedicar mais à pintura também, né?
Nossa, lindo demais. Professora, algum último recado pra gente? Acho que não, né? Acho que o recado que eu queria dar, assim, que ficou na minha cabeça quando você estava falando de Bran, é essa questão da bibliografia, né? De a gente poder ampliar os nossos conhecimentos. Às vezes as inspirações vêm de onde a gente menos espera, né? Vem a inspiração. É, e quanto mais arte a gente consome, mais cultura a gente consome, mais conhecimento a gente consome, mais a gente entende a história, né? Mais a gente consegue transformar a nossa dança. Eu acho que esse é o recado principal. E que a dança é para todo mundo, né, gente? E que a dança é para todo mundo. Cada um no seu tempo, cada um no seu limite, cada um na sua vontade, né? Dançar é bom demais. E quanto mais a gente se alimenta, mais sai dança. Quanto mais a gente se alimenta, mais a gente se enriquece, né? Com certeza. Professora, adorei conversar com você. Eu acho a sua conversa muito prazerosa, seus conselhos muito bons, as suas ideias muito ricas para alimentar a gente na dança, para a gente se fortalecer aí nos estudos e nos encontrarmos nesse caminho. Às vezes a gente busca um caminho, né? A gente quer encontrar um caminho, mas a gente precisa se encontrar nesse caminho também. E às vezes a gente está buscando uma coisa e acha outra tão preciosa, né? Enfim, por isso que a gente não pode deixar de buscar, né? Porque às vezes buscando uma coisa a gente acha outras. Verdade. Certo? Certo. Tá bom. Gente, então, ó, agradeço de coração bem grande. Carol, você sabe que você é muito bem-vinda também lá nos grupos, né? Nos cursos também. E, enfim, eu espero de coração que essa semente que eu estou deixando aí para vocês, que ela brote muito e que dê muitos frutos e que a gente possa ver uma dança do ventre mais essencial. Com certeza, professora. Lindos frutos vão de sair deste pomar. Foi lindo, eu adorei. Muito obrigada de coração pela sua presença aqui, foi maravilhoso. Aos seguidores que comentaram, que entraram, a live vai ficar salva, eu vou fixar ela aqui no feed, para quem não pôde assistir, assistir depois, né? E é isso, gente. Professora, sempre que quiser fazer uma live, que quiser conversar, por favor, vem aqui no nosso sofá do Oriente e a gente vai sentar e bater esse papo gostoso que eu adorei. A senhora mora no meu coração. Com certeza. Quando quiser, é só chamar. Beijo, beijo, beijo. Vou encerrar aqui para você poder se despedir aí do pessoal. Gente, muito obrigada por tudo. Estou encerrando também a live. Vou deixar salva. E é isso. Tchau.